E você, com certeza, já ouviu falar de igreja em células, né? Com certeza, na sua cidade aí, você conhece, se a sua igreja não trabalha com células, com certeza você conhece igrejas que trabalham com células. E hoje, com certeza, você vai aprender muito, porque o pastor Marcelo tem esse ministério, trabalha com isso, e o pastor Marcelo está aqui para nos ajudar a entender o ministério com células. Se você tem dúvidas, se você tem sugestões, você pode mandar sempre a sua mensagem para a gente, né? Nós vamos lembrar novamente no final do programa para você fazer isso, mas preste atenção aí, né? Com certeza você vai aprender muito sobre igreja em células. Quero primeiro agradecer, pastor Marcelo, muito obrigado, viu, por vir a Belo Horizonte, vir aqui ao estúdio da Rede Super, para falar com a gente um pouquinho sobre esse ministério que com certeza é parte importante da sua vida. Sim, o privilégio é todo meu irmão. Você, pastor Marcelo, eu lembro quando a gente estava montando o programa, né, o meu editor estava assim, porque vem um pastor dos Estados Unidos, eu falei, mas como é que a gente vai fazer? Né, vai ter tradução? Aí ele falou assim, não, o pastor é brasileiro, mas tem um ministério dos Estados Unidos. Então, me explica, como é que é? O senhor é brasileiro, com certeza. Sim. Né? O senhor é de onde e está hoje nos Estados Unidos? Vamos lá. Sim, a videira surgiu basicamente daquele mover de Deus da década de 60, melhor, 70 e 80, do movimento carismático e mais tarde das comunidades, que tinha essa ênfase de restauração da igreja, aquela expectativa de experimentar um poderoso avivamento, de ver a igreja crescendo, avançando com consistência, com discipulado. Então, isso deu origem à videira. Nós surgimos ali em Goiânia, no final dos anos 90, com esse nome, né, a videira. E depois de algum tempo, eu fui para São Paulo, e o pastor Aloysio, com quem nós fundamos esse trabalho, permaneceu em Goiânia, ele está lá. O senhor já era pastor Marcelo? Sim, nós somos ordenados juntos em 88. De uma denominação conservadora, formal? É uma denominação convencional, quer dizer, na época não adotava o modelo das células, que é o Ministério Luz para os Povos, que é uma grande bênção, né? Hoje é um referencial também. Mas aí depois de alguns anos, tendo plantado a videira em São Paulo, nós, orando e buscando de Deus, entendemos que o Aloysio ficaria responsável pelo Brasil, supervisionando as nossas igrejas, a plantação de igrejas no Brasil, e eu cuidaria desse esforço missionário fora do Brasil. Então essa foi a razão de irmos para os Estados Unidos e a partir de lá investir nesse treinamento e plantação de igrejas em ambiente bem pioneiro, né? Na África, América Latina, Europa, Ásia. Vocês estão na Flórida, a sede? Não tem sede, né? Nós não trabalhamos com esse conceito de sede. Mas sim, foi a primeira igreja. A igreja do sul da Flórida nasceu na minha casa, na sala da minha casa. Mas quem pastoreia hoje é o pastor Márcio. Sim. E a gente cuida desse treinamento e desse trabalho pioneiro, e a gente não está mais, como é que eu vou dizer, preso ou pastoreando uma igreja local especificamente. A ideia foi criar lá uma base missionária, aquela ideia de... Sim, a partir de onde fosse mais fácil a gente viajar e colocar esse foco de fronteiras missionárias, né? Agora, quando a gente pensa em células, que é um termo claramente da biologia, das ciências, né? Todos nós, quando éramos crianças, estudamos célula, tem a tal da mitocôndria, eu nunca entendi direito o que a mitocôndria faz. Mas quando a gente fala em célula, nós estamos falando de um organismo vivo. A ideia de célula tem a ver com isso, porque as pessoas às vezes perguntam, vem cá, mas onde tem célula na Bíblia? Né? Em termos de célula, como esse pequeno grupo, não existe o nome célula, não é isso? Não, realmente não existe. O conceito todo é 100% do Novo Testamento, do livro de Atos, da maneira orgânica como a igreja primitiva funcionava. E como essa igreja poderosa de gente apaixonada por Jesus, comprometida com o reino de Deus, em pouco mais de 250 anos, um grupelho que veio do terceiro mundo do Império Romano, conquista, faz vergar o Império Romano. E nessa época, dois conceitos são fundamentais, que marcam uma diferença muito grande do Velho Testamento. É o conceito de que cada crente é um ministro. Cada crente tem potencial para ser desafiado, treinado e liberado. Né? O texto lá de Marcos 16, esses sinais seguirão os que creem, qualquer um que crê. Não tem que ter um reverendo, o cara com pós-graduação em divindade. Teologia. Então esse é um conceito muito poderoso da igreja do Novo Testamento. E o outro conceito é que cada crente é um templo.
A ideia do templo do Velho Testamento acaba com a ressurreição de Jesus. Deus mesmo tem a iniciativa de rasgar de cima para baixo, não foi de baixo para cima, de cima para baixo, a iniciativa foi de Deus. O que Deus estava falando com aquele ato? Que ele se mudou para dentro de cada crente. É por isso que Paulo fala lá em Coríntios, não sabeis que vós sois templos do Espírito Santo? Irmão, essas duas verdades foram responsáveis por provocar o poderoso mover de Deus da igreja primitiva. Quando você vê o alinhamento da decadência da igreja a partir da Idade Média, foi justamente porque essas duas verdades foram comprometidas com o clero centralizador, tinha a turba ignorante, Sim. manipulada, iletrada, e o clero que tinha, a gente brinca, né? Eles eram lá de Gotham City, com telefone vermelho, então é o sacerdote que fala direto com Deus. Sim. Você não, miserável, você é só um crentinho qualquer de segunda categoria. Essa coisa de que tem uma casta especial, e aí nós não estamos dizendo que não tem governo na igreja, que não tem liderança, que não tem autoridade, nós estamos falando das funções do corpo. O corpo perdeu a função. Esse monopólio do sacerdócio, do ministério. E essa é, eu diria que metade do valor que está por trás dessa questão das células. Então a questão da célula, na verdade, é a ponta do iceberg. Quem olha lá, reuniãozinha do bando de crentinho na casa da tia Tereza, na quarta-feira à noite. Isso aí não quer dizer nada. O que quer dizer é a vida da igreja funcionando nos bastidores e estendendo essa possibilidade de cada crente receber investimento para o desempenho do seu potencial, desenvolvimento da sua liderança em escala poderosa. Quando Pedro, por exemplo, escreve lá do sacerdócio universal, na 1 Pedro 2,9, né? A ideia então seria, na essência, a célula, né? 100%, porque essa era a atmosfera comum da igreja primitiva, né? Então, quando você vê que cada crente é um sacerdote, quer dizer, é um ministro, pode tomar iniciativa, tem potencial, né? E vai ter uma vida 100% consagrada, uma vida 100% envolvida, e na outra vertente não tem o templo físico com endereço lá de você visitar Deus no final de semana, todas essas verdades trazem uma consequência prática, porque não tem verdade neutra. Qualquer ensino, ideologia, filosofia, teologia, pede uma prática, produz um perfil e vai gerar uma consequência. Essas duas verdades produzem um povo apaixonado, intenso e eu diria que revolucionário. Por quê? Qual é a definição dessas duas coisas, revolução e avivamento? É o envolvimento da maioria. Hoje em dia, o cristianismo fica pendurado pela meia dúzia dos voluntários especializados. Na música, no diaconato, na pregação. Na pregação. E a grande maioria está sentada no banco esperando alguma coisa acontecer. Será que, então, a questão de células, porque o que a gente lê, ouve, vê, é que as igrejas que crescem, eu vou dizer do Brasil, imagino que no mundo, são igrejas que têm algo que não chame célula, mas pelo menos que tenha isso que o senhor colocou. Cada crente envolvido com o sacerdócio, com o ministério, e cada crente entendendo que ele é templo do Espírito. Porque parece que essa revolução que houve com o avivamento espiritual na década de 60, 70 e com o movimento de células, foi um resgate da verdadeira igreja de Atos, é isso? Em muito é um retorno para o modelo da igreja de Atos, é um retorno, né, nesse sentido de restauração daquilo que era a vida, o ambiente da vida da igreja. Agora, o que é lindo ver dessa questão de célula é que isso não tem o monopólio de um homem. Não foi um cara que inventou isso, não foi um sujeito que assinou um contrato, né, de monopólio com Deus. E aí tem as terminologias que, assim, na nossa opinião, ela é uma coisa inócua. Secundária. Porque na Bíblia, esses valores que eu falei para você, que estão óbvios ali, saltam aos olhos, né? Não tem lá G12, G5, GG, joinha. Não existe isso na Bíblia, entende? Perfeito. E quando a gente vê o que Deus fez, isso tem a ver com esse clímax de um mundo urbano. O século XX se transformou no momento da história, a segunda vez, em que as pessoas saem do ambiente rural e vai para o ambiente urbano, em escala de dezenas e dezenas de milhões. Ora, se você tem a estrutura de igreja antiga, que é aquela igrejinha bonitinha, com o órgãozinho, com os vitrais coloridinhos ali, é uma porta para uma metrópole de 1 milhão de pessoas. E quando você entende que Deus quer que todos sejam salvos, você vai entender então que isso tem que ser levado então nessa última consequência de
você esparramar a vida da igreja, a presença do sal e da luz para todos os lugares. Agora, onde eu queria chegar com isso? Que não teve alguém que tomou a iniciativa disso. Até onde a gente sabe, onde a igreja foi perseguida, onde as igrejas foram fechadas, os pastores presos e os missionários expulsos, por exemplo, a China, a igreja explodiu. Durante mais de 200 anos, o Império Britânico tentou evangelizar a China, com resultado pífio. Séculos de evangelismo da China. Aí veio a Revolução comunista 59. De Mao Tse Tung, da década de 50, fechou as igrejas, expulsou os missionários, prenderam os pastores. E a igreja cresceu, explodiu. Hoje, o sistema chinês reconhece que há na China entre 100 e 120 milhões de crentes nascidos de novo, nessa igreja underground. Fora do controle, porque o governo pode controlar o que acontece num prédio, num templo religioso, mas não controla o que está acontecendo na casa das pessoas. Se você está fazendo macumba, jogando baralho ou cultuando a Deus. E aí a igreja explodiu. Então, assim, a gente tem uma tese. Fechem os templos, prendam os pastores, que a igreja cresce. Tá certo. Obviamente. Libera a perseguição. Obviamente, é uma brincadeira. Me perdoe, é uma brincadeira, né? Claro que guardadas as proporções. Em outras palavras, devolva para a igreja, para o povo. Acaba com essa dicotomia, dessa dualidade. O sacerdote cheio do Espírito Santo, que não bebe, não fuma, não mata, não rouba, não bate na mulher. O santo. Que tem o padrão, né? O pastor. E o restante do povo. Se o cara ali dá um peteleco na mulher e fuma uma e não sei o quê, a gente é tolerante, porque tem esses dois padrões. No Novo Testamento não tem isso. Você lê o Novo Testamento, todos são sacerdotes. E já era uma igreja perseguida, né, pastor Marcelo? Se pensar, a igreja do Novo Testamento não é aquela igreja que vivia na trucidada, mais do que perseguida. Se você vê o período do primeiro para o segundo século, aí que a perseguição historicamente, varreu a igreja de milhares e dezenas de milhares que tiveram que, com seu sangue, manter o testemunho do Evangelho. Mas como fazer para, por exemplo, no Brasil, graças a Deus, nós não temos uma perseguição e temos o privilégio de nos reunirmos, seja nas nossas casas, seja em construções que chamamos de templos. Mas como fazer para não precisar de uma perseguição religiosa para valorizar esse sacerdócio universal, essa vida na vida, de casa em casa? Como sair da zona de conforto que o grande templo me fornece? Porque é uma tendência humana, não estou dizendo que ela é boa ou ruim, estou dizendo que a tendência das pessoas é buscar o conforto. E você há de convir que abrir minha casa, por exemplo, para receber pessoas durante a semana, vai me dar trabalho. Eu vou ter que ou preparar um lanche, eu vou ter que limpar a casa. Não é isso? Vão jogar café na sua samambaia, vai jogar marmelada debaixo do sofá, vai sujar o banheiro e vai abrir sua geladeira. Isso aí, você pode contar com isso. Agora, o que é precioso nisso? Quem está apaixonado por Jesus faz qualquer coisa, vai em qualquer lugar, paga qualquer preço. Se você está apaixonado, você faz qualquer loucura para agradar a sua esposa. E da mesma forma, quem está apaixonado por Jesus tem um estilo de vida, um estilo de prioridade e um tipo de agenda. Que aquele que não está apaixonado, que é um religioso, pode ser crente com um passaporte carimbado para o céu, mas assim, a vida cristã dele vai expor essa realidade. Agora, mesmo em países do primeiro mundo, você tem igreja em células poderosas, nos Estados Unidos, em países como a Alemanha, tem igrejas fortes. E na América Latina, né? Nós temos aí em El Salvador, igreja de 200 mil membros. Você tem a Colômbia. Essas igrejas, por exemplo, como é que elas se reúnem? Existe uma reunião de toda a igreja? Por exemplo, na Coreia, como é que é feito? Olha, a Coreia foi, eu diria que nesse mundo livre, né, tirando a China, o país em que se destacou mais numa época em que era possível fazer isso, porque a Coreia era um país destruído pela guerra, né, e aí com o advento das células na década de 60, do Yong Cho, ele teve possibilidade de fazer isso num país que não tinha ainda essa normatização exagerada de estacionamento, de espaço, de segurança, de tudo que a gente tem hoje.
Mas o auge da igreja de Yoido, na Coreia do Sul, do Yongcho, que é uma Assembleia de Deus, foi por volta de 800 mil crentes numa igreja local. Isso se tornou referência para o planeta inteiro, né? Agora, algumas dessas igrejas, por exemplo, nós mencionamos a igreja de El Salvador, a igreja Elim, do Mário Vega. Quando eles precisam fazer reunião geral, eles usam estádios olímpicos. Entendo. Então, aluga 3 estádios olímpicos, então parte da igreja vai para esse, outro vai para outro vai para o outro. E interliga com telões e tecnologia. Mas é virtualmente impossível, né? Você chega num limite. E agora a beleza das células é a vida da igreja. Você devolve lá para a escala capilar essa possibilidade de relacionamento, de comunhão, de discipulado, de treinar o potencial para pregar, para discipular, para aconselhar. Agora você está falando isso aí, eu acho assim, muito interessante, porque aí eu fico me perguntando, né? O pastor, presidente da igreja, que nós temos uma tradição muito clerical. Infelizmente temos, né? E, inclusive, isso é reforçado pelas próprias ovelhas, que gostam disso. Que gostam da referência. O pastor tem que ter muito desprendimento e muita visão para abrir mão desse controle. Porque você concorda que, num certo sentido, é perder o controle do momento do rebanho ali, quando se pulveriza isso nas células? Olha, eu diria que não é tanto a questão de perder o controle, mas de você ter uma visão mais pragmática do Novo Testamento, né? Porque qual que é o problema hoje? Hoje em dia, a gente brinca, né? Com a síndrome do Sméagol, né? Do Senhor dos Anéis. O pastor trata o púlpito igual o anel, né? Esse é o mel precioso. Sabe? Então, assim, se qualquer um sonha com alguma coisa, vai brigar pela cadeira do pastor. E aí, você tem 1 milhão de histórias horrorosas. Agora, num contexto como esse, é o contrário. Sobra espaço. Né? E outra coisa, essa mentalidade de que nessas igrejas convencionais e clericais, o sonho é do líder. Você é proibido de sonhar o seu sonho. Ou qualquer outro líder aqui é proibido de sonhar o sonho dele. Vocês têm que sonhar o meu sonho. Eu que sou o chefão aqui, eu estou no topo da cadeia alimentar. Vocês têm que sonhar o meu sonho. Senão você está em rebelião contra o ungido do Senhor. A expressão é essa. Agora, se eu entendo o que a Bíblia realmente fala, por exemplo, em Efésios 4, de 11 a 16, o papel dos ministérios é investir no seu sonho, no sonho dos irmãos. Então a coisa inverte. Ali fala de habilitar os santos, é esse texto? Que o papel dos 5 ministérios, do apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, é investir nos santos, para o desempenho do serviço dos santos, para o crescimento dos santos. Então isso inverte. E olha, fica muito confortável, porque eu entendi há muitos anos atrás que o meu papel era investir. Não é controlar. Tá bom, eu vou te discipular, mas você vai comer na minha mão, viu? Você volta aqui porque você está me devendo uma. Isso é nojento, isso não é amor, isso é comércio. Isso é manipulação. Cristão, não. Né? Com uma justificativa religiosa de uma visão de alguém ou não. Agora, quando você tem essa atmosfera de investimento em cada um dos que estão ali, eu queria estar na igreja dessa. Você vai investir na minha vida, você vai me desafiar, você vai me treinar, você vai despertar o meu dom, você vai me abrir caminhos. Mas existe uma forma da liderança fazer esse despertamento? Eu sei que é a obra do Espírito, mas nos que são membros normais, que são acostumados a sentar no banco, no culto de domingo, ir na escola dominical, há algo que esse líder, que não quer mais ficar nesse clericalismo, ele quer investir nos santos, o que ele pode fazer para despertar, para falar para aquela pessoa lá que pode começar uma célula na sua casa, ou de repente descobrir alguém no seu bairro que tenha uma célula, começar a sair da zona de conforto? O que o líder pode fazer? Olha, eu diria que a primeira coisa é uma profunda e poderosa insatisfação com o modelo de igreja que essas pessoas estão experimentando e estão vivendo, esse modelo convencional, né? Primeiro, segunda coisa, de ter um entendimento do que é uma igreja consistente e crescente. Porque esse modelo de igreja convencional, ele chega no topo e dali ele não vai crescer mais. Agora, um modelo de igreja em células, o crescimento é sem limite. E nós temos experimentado isso, né? De 2 igrejas no Brasil, hoje nós somos quase 1.500 igrejas. Não me pergunte como que isso foi feito, porque não foi trabalho do homem.
Essa coisa de você investir nos seus discípulos, acreditar no sonho deles, abrir caminhos e falar, agora você vai, porque Deus vai te confirmar e vai te honrar. E o cara vai e faz melhor do que você e cresce mais do que você, entende? Isso é maravilhoso e não tem preço. Agora, muitos anos atrás, quando eu ainda estava em São Paulo, um pastor muito grande lá veio almoçar comigo e me convidou, falou, vem para a minha igreja, vem cuidar das células aqui. Isso foi em 98, perdão. E ele dizendo, eu não aguento mais a minha igreja, porque eu estou dentro de uma roda viva, que eu tenho que trazer o palhaço que converteu, a freira maluca que correu com a faca, a atriz pornô que agora entregou a vida para Jesus. E eu não aguento mais. Assim, para pagar as contas, eu tenho que manter a roda rodando o tempo todo para o povo continuar vindo. Assim, desculpa, com todo amor e carinho, sabe? Isso não é igreja, isso é um grande show. Show business, é verdade. Agora, o que é a vida da igreja? Quando a realidade das pessoas são tocadas, né? Dos casais, dos casamentos, do foro íntimo, né? O projeto existencial pessoal inclui mesmo a glória de Deus e você se torna canal para outros. Isso é a vida da igreja. E aí, assim, naquela época, né, a conversa foi essa. Eu falei para ele, olha, é você que tem que tomar a frente, não é contratar um líder que vai chegar lá e vai resolver, e vai mudar o paradigma, porque isso é um paradigma. É verdade. É como você trocar o coração, você vai desligar a máquina e pôr o coração novo ali. E tem que partir do púlpito, né? Tem que partir do líder. Exatamente. Se o pastor principal ele não estiver 100% à frente não disso, acredita nisso, né? Eu diria que vai ter um relativo sucesso, mas não vai ser a coluna vertebral daquela igreja, né? As coisas não vão fluir pelo canal, pela via das células. Pastor Marcelo, eu já ouvi várias críticas ao modelo de células. Uma delas é o seguinte, que perde-se a qualidade quando se delega demais, quando se pulveriza demais. Que a qualidade da mensagem, do estudo, quando esse estudo, essa mensagem é proferido, é ministrado por alguém que tem uma formação teológica, tem uma certa qualidade. À medida que célula vai se multiplicando, chega lá na ponta, vai ter uma pessoa que não sabe nada, mal sabe a Bíblia e vai estar com a célula. Esse risco existe mesmo? Claro que existe, mas eu diria que é como a criança que aprende a andar. Eu também tenho muita decepção de ver meu filho caindo, quando ele está aprendendo a andar. Mas eu prefiro que ele caia 2, 3, uma dúzia de vezes, que daqui a pouco ele vai andar com postura, com segurança e com independência. O que nós temos colhido ao longo desses anos todos é o contrário disso. Às vezes, já houve várias vezes casos como esse, de líderes que foram treinados, que foram discipulados, que receberam investimento e que mudam de cidade, vão para outro lugar, e em outro ministério, depois de alguns meses, eles são ordenados pastores. Porque o padrão de segurança, de clareza, de consistência, de a estrutura de pensamento, de segurança para a liderança é tão bom que aquilo impressiona as pessoas que os recebem. Então, é claro que num primeiro momento você precisa dar oportunidade para a pessoa. E vai falar besteira mesmo. E daí? Que fale besteira. Corrija a besteira. Daqui a pouco aquela pessoa vai aprender a pregar melhor e vai se tornar um líder. E todos aqueles potenciais de liderança, de inteligência, de iniciativa, de fruto, de experiência com Deus, de ser canal para abençoar outros, você vai estar treinando. Está tudo implícito nesse ambiente. Então, se é um ambiente onde as coisas realmente acontecem com encargo, com coração, eu vou te falar, isso é revolucionário. Essa igreja vai ser viva, poderosa, profética e crescente do ponto de vista numérico, né? A sua visão hoje, pastor Marcelo, a gente está vivendo um momento que no Brasil, eu sei que o senhor está nos Estados Unidos, mas com certeza está atento ao que está acontecendo aqui. Eu leio jornais brasileiros todos os dias. Então, hoje, dizem que são 40 milhões de evangélicos no Brasil. A sua leitura, olhando de fora, alguém que tem a visão missionária de alcançar outros povos também, mas tem aqui o coração no Brasil e a igreja brasileira. A gente tem esperança de termos uma igreja forte aqui, porque esses 40 milhões, na realidade, eles não têm ainda impactado a nossa sociedade como deveriam. A gente tem esperança? O senhor entende que que esse mover, que eu entendo que é de Deus, de células, de capacitação dos santos,
promete ou o senhor acha que ainda tem que acontecer alguma coisa, uma perseguição, alguma coisa assim? Olha, eu tenho uma postura assim, muito otimista em relação ao Brasil. Eu acho que essa borreira do quadro, que ainda está borrado, ainda não delineou os perfis e as feições que nós estamos vendo hoje, dessa bagunça ideológica, dessa poluição ideológica, isso vai nos levar para um novo momento. Porque nunca houve uma politização tão grande dos jovens e de uma grande maioria do Brasil. Isso é inédito na história do Brasil. Nós não somos mais ciceroneados por partidos de esquerda que são donos das ruas. Entende? Hoje não tem monopólio e donos da verdade. Não acho que vai caber mais no futuro do Brasil salvadores da pátria, estilo América Latina, entendeu? Então, eu creio que tudo isso tem muito a ver também com a vida da igreja, sabe? Com a pregação do evangelho, com lideranças fortes. E há muita crítica. Agora, quem critica, eu quero ver qual que é a alternativa que essas pessoas que muitas vezes criticam têm para mostrar. Sabe, eu vou dizer para o irmão, né? Você é uma pessoa muito inteligente, percebe isso também. É muito fácil estar de camarote criticando os que fazem. É muito confortável. Mas eu aprendi que a autoridade de alguém é aquilo que essa pessoa tem para mostrar. Me mostra a consistência do que você está fazendo. Me mostra os passos que você caminhou. Me mostra o que você deixou construído para trás. Cadê os seus filhos espirituais? Cadê a saúde da sua igreja? Sabe, é isso que eu diria que pesa mais. E no Brasil nós temos muita coisa linda acontecendo. Muita coisa preciosa acontecendo. Aqui em Belo Horizonte, aqui na Lagoinha, em outras igrejas fortes que Deus tem levantado no Brasil. E é claro, muita porcaria, muito lixo, muito exagero, muita manipulação, né? E, infelizmente, esses vão para o ventilador e vão para a mídia. Mas eu creio que tempos melhores nos esperam em questão econômica, em questão política, em questão de testemunho do Evangelho também. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.